Na 4, então fica assim, construa o gráfico da função quadrática. Então esse aqui é o meu exemplo, que é até aquela uma que a gente já fez aí atrás, que eu usei ela como exemplo. Então primeira coisa, vamos calcular o x-vértice, que é menos b sobre 2a, que é todo aquele processo que já foi feito aí atrás, né? O menos, vamos tirar o valor de a e b, nesse caso aqui, ó, o meu a tá valendo, meu a vale 1, né? E o meu b vale 4, tá? Muito bem. Então, menos a fórmula, aí o b vale 4 mais 4. 2 vezes o a, que vale 1, fica 2 vezes 1. Menos com mais, menos 4, 2 vezes 1, 2. Dá para dividir, 4 por 2 dá 2, mais com menos dá menos, menos 2. Então, achamos o nosso x-vértice aqui. Agora vamos calcular o y-vértice, que você pode fazer por aquela outra fórmula do delta sobre menos delta sobre 4a, ou por aqui, né? Copia a equação e substitui o valor de x-vértice. Eu fiz por aqui. Substitui o valor de menos 2 no x e substituir aqui no outro x também. Aí deu menos 2 elevado ao quadrado, dá 4, mais com menos dá menos, 4 vezes 2, 8, mais 3. X-vértice. Sinais diferentes, subtrai dá o sinal do maior, 8 tira 4, ficou 4, deu o sinal do 8, que é maior, ficou menos 4, mais 3. De novo aqui, sinal diferente, subtraiu, deu o sinal do maior, deu 1 negativo, porque o 4 é o maior. Então, o nosso vértice lá no gráfico vai ser o ponto menos 2 e menos 1, tá? Que a gente vai marcar lá no gráfico, tá? Mas depois a gente marca, nota ele aqui e vamos. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu fiz aqui. Eu tracei logo uma reta aqui para separar, né? E coloquei meu x-vértice bem no centro. O x-vértice, que foi que a gente encontrou, foi o primeiro lá, ó, menos 2. Tá? Coloquei ele bem aqui. O que a gente vai fazer? Calcular os outros dois pontos para os dois números anteriores a ele, os próximos dois números anteriores a esse número aqui, e os próximos dois números posteriores a eles, à frente dele, né? Então, na reta numérica, tá o menos 2, à esquerda do menos 2, decrescendo para cá, vem o menos 3, depois o menos 4, tá? À direita, depois do menos 2, vem o menos 1 e o 0. Lá na reta numérica, vocês vão ver. Tem que sempre colocar então esses dois números aqui, os dois à esquerda e os dois à direita. E vamos daí substituir. Copia a mesma equação que a gente está trabalhando lá do começo, né? X ao quadrado mais 4x, a equação que foi dada, copia ela. E aí você vai colocar, para x, vamos substituir no primeiro valor que a gente vai aqui, ó, da esquerda. Então, meu primeiro aqui é o menos 4. Então, para x igual a menos 4, eu copio a equação e vou substituir esse menos 4 onde tem x. Ó. Y vai ser igual, onde tem x eu coloquei o menos 4. Aqui e aqui. E aí resolvi, menos 4 ao quadrado, 16, mais com menos, menos, 4 vezes 4, 16, mais 3. No meu caso, que deu para cancelar esse aqui com esse, ó, mais 16 com menos 16 vai dar 0, sobrou só mais 3. Então, para x igual a menos 4, ó, x é o menos 4. Então, eu encontrei um y igual a 3. Então, a gente tem esse ponto aqui, ó, encontrou esse ponto, onde x é menos 4 e y é 3. Agora, vamos fazer para esse menos 3, a mesma coisa. Copia a equação e substitui o menos 3. Então, para x igual a menos 3, copia a equação, certo? E vou desenvolver. Então, y igual, onde tem x, eu coloquei menos 3, aqui também. Menos 3 ao quadrado, 9, mais com menos, menos, 4 vezes 3, 12. Sinais diferentes, subtrair deu o sinal do maior, 12 tirando 9 ficou 3 negativo, e aqui ficou mais 3. Deu para cancelar também, ó. Sinais diferentes, subtrair deu o sinal do maior, deu 0, né? Então, para meu x igual a menos 3, encontrei um y igual a 0. Então, é esse valor aqui que vem aqui no x, e o outro foi o que a gente encontrou, 0. Então, x igual a menos 3, y igual a 0. Deixa escrito aí. E vamos lá para os dois da direita agora. Para x agora igual a menos 1. Ó. O primeiro da direita é o menos 1. Então, para x igual a menos 1, onde tem x eu substituí, resolvi, encontrei um y igual a 0. Então, x menos 1, y igual a 0. Agora, o último ponto aqui, ó, da direita, é o 0. Para x igual a 0, copio a equação, substituo o 0 lá, que no caso meu é o 0, né, que é o próximo ponto da direita,
E aí, resolvendo, ó, quando é zero fica legal pra gente, a gente já fica todo animado, que fica fácil de resolver. 0 ao quadrado, 0, 4 vezes 0, 0. Então, sobrou só 3, né? 0 mais 0 é 0, então sobra 3. Então, para x igual a 0, y igual a 3. Pronto, já tenho meus pontos todos. Agora fica fácil, só eu marcar isso lá no plano cartesiano e daí traçar a minha parábola lá da função quadrática. Então, vamos lá. Traça, né? O plano cartesiano, o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical. E aí numera, né? Ó, lembrando, procura sempre usar os mesmos espaçamentos para ficar uma equação, um gráfico bonito, né? E fácil e bem realista, né? Então, ó, mesmo espaço aqui, o mesmo aqui, o mesmo aqui, a mesma distância, sabe? Não vai colocar o no menos 1 aqui e de lá no outro lado o menos 1 lá em cima, que vai ficar desproporcional. Então, muito bem. Primeira coisa que eu vou marcar aí no gráfico, o vértice que a gente controlar, o primeiro ponto, ó, o vértice, que é o menos 2, e o y vértice, que é o menos 1. Menos 2 para x, então a gente vai lá no x, e vai no menos 2, né? E daí no y, menos 1. O y está aqui para baixo, negativo. Então, x menos 2, desce traçando para encontrar o y menos 1. Sai traçando aqui, onde ele se encontra, a gente marca o ponto, o vértice. Encontrou o primeiro, agora vai para o próximo que a gente encontrou aqui, onde a gente atribuiu o valor. O primeiro da esquerda, menos 4 para x e 3 para y. Menos 4 para x, menos 4 para x está bem aqui, e 3 para y. Então, traçado aqui subindo, para encontrar o do 3 positivo lá. Encontrou, marcou o ponto. Aí o próximo, a gente encontrou o ponto menos 3 e 0. Menos 3, o primeiro sempre é no eixo do x. Menos 3 e 0, ó, no y. Menos 3 no x, ó, menos 3 no x e o 0 no y aqui. Então vai dar no próprio menos 3. Marcou o pontinho aqui. Agora o próximo. O próximo é os da direita, né? Menos 1 no x e 0 para y. Menos 1 no x, menos 1 no x, tá bem aqui, e 0 para y. Então ficou só no menos 1, marcou o pontinho aqui. Aí o próximo, o último, né? 0 para x, eu vou partir de 0 no x e 3 para y. 0 para x, então 0 para x a gente não marca, não vai ser lá no 3 de y, vai partir daqui, vai lá no 3, marcou o pontinho. Agora é só traçar a nossa parábola, ligar os pontinhos. E aí tá feito o gráfico, ok?